Tudo bem, meus amores? Tia Lorena mais uma vez aqui para gravar uma aula de produção textual. Vale ressaltar que a nossa aula de produção é sobre o nosso livro paradidático. Lembra que a gente já viu sobre ele lá naquela aula anterior? Pronto, nós vamos corrigir, tá certo? A nossa interpretação que a gente fez sobre ele. Depois a tia Lorena vai falar um pouco sobre o que vai ser pedido, tá certo? Na folha, tá bom, gente? Na primeira questão, ela fala aqui um pouquinho, né? Deixa eu aumentar aqui, pronto. Primeira questão fala, qual é o título do texto? Qual é o título do nosso livro? Um porco vem morar aqui. Tenho certeza que vocês acertaram, ok? Tem aí, ó, na capa do livro já tem a resposta da número 1. Até aí, tudo bem? Número 2, onde se passa a história? Se passa em uma vila, num apartamento, não é isso? Você pode ter colocado em um apartamento, numa vila de casas, tá certo? Por quê? Porque o porco vai morar lá. Lembra daquela repercussão que deu com um novo vizinho? Número 3, quais são os personagens e seus respectivos nomes? Nós temos, né, deixa eu voltar aqui um pouquinho para a capa do nosso livro, ó. Nós já temos os 4 personagens principais. Nós temos quem? O Dr. Raposo, nós temos quem mais? O Coelho Clóvis, nós temos a Gabriela, a galinha, e nós temos o porco, né, o Henrique, que é o nome dele. Até aí, ok? Continuando, número 4, qual é o personagem principal? Cite sua característica. Qual é o personagem principal, gente? É o porco Henrique. E qual é a característica principal dele? Né? Ele é diferente dos outros porcos. Por quê? Porque ele é trabalhador, né? Ele é organizado. E isso a vizinhança ainda não sabe. Número 5, porque os moradores do prédio não gostaram do novo inquilino. Por quê, tia Lorena? Porque eles tiveram um preconceito do porco, né? Que o porco é bagunceiro, que o porco não gosta de organizar nada. E, na verdade, com o Henrique é diferente, né? O Henrique, ele é totalmente organizado, ele gosta de ajudar o outro, ele é super trabalhador. Então, por isso, né, os vizinhos perceberam que tiveram um preconceito errado do novo inquilino, tá bom? Número 6, cite situações que tiveram certeza que o porco estava sujando tudo, né? Lá mesmo na história, fala de 2 situações. No momento em que o Henrique sai para recolher lenha, né? Quando ele vem, né, com o balde muito cheio de lenha, a lenha acaba caindo na calçada, né? E os vizinhos começam a ver e acham que o porquinho está sujando tudo. E, na verdade, quando o porquinho vai deixar lá o balde com a sua lenha, ele volta para limpar. Uma outra situação é o momento que ele sai para comprar argila, né? Ele vai subindo as escadas com a argila e a argila cai na escada. Né? E a galinha Gabriela vê e diz o quê? Acha o quê? Que ele está sujando a escada inteira de terra. Só que o porquinho faz o quê? Né? Ele deixa a argila em casa e volta para lavar tudo. Então, essas 2 situações que os vizinhos não conseguem ver como termina, acaba colocando a culpa nele e acha que ele está sujando o ambiente. Tá bom? Número 7, que surpresa tiveram ao chegar na casa do porco, né? Os vizinhos já estavam à flor da pele tentando saber o porquê que ele estava sujando tudo. E aí eles resolveram ir na casa do porquinho para falar umas poucas e boas, né? Porque ele estava sujando lá o ambiente deles. Porém, que ao chegar, o que é que eles tiveram de surpresa? Eles viram que o porquinho era organizado, que o porquinho estava fazendo uma comida super deliciosa, que o cheiro estava chegando na porta, né? Então eles viram que aquele preconceito que ele tinha, na verdade, não existia, né? Então não adianta você julgar o livro pela capa, né? Eles julgaram o porquinho sem conhecer. Então a surpresa que tiveram foi ao contrário, que o porquinho era super organizado. Já na questão número 8, ao chegar na cozinha do porco, ajudaram a preparar o chá.
Porém, algo chamou a atenção deles. O que foi? Represente através de desenho. Eu acho que você já viu aquela cena do livro onde o porquinho está colocando o chá, não é isso? Que todo mundo está ajudando. Chama a atenção um jogo de porcelana que o porquinho traz, né? Uma porcelana azul muito bonita, que todos começam a elogiar. O bom disso tudo é porque quem tinha feito aquela porcelana tinha sido o porquinho. Lembra que em casa ele tem uma fábrica de cerâmicas, né, de porcelana? Então ele mesmo fabricou. Então isso chamou a atenção dos vizinhos. É interessante que você faça um desenho, né, aquele que tem no livro, deles ao redor do jogo de porcelana. Até aí tudo bem? Na questão número 9, já pegando aqui um gancho da questão número 8, fala assim: após o chá, resolveram jogar um jogo em que um porco mesmo tinha confeccionado. Ele mesmo fez o jogo. Que jogo foi esse? Desenha aqui a cena dos personagens juntos brincando. Você vai ver que também no livro tem a cena deles jogando e cada personagem tem a sua carinha, porque o porco tinha criado voltado para eles. Então isso também foi super interessante, né? A troca de amizade, né? O jogo em equipe, tá certo? Você pode também estar desenhando aqui. E a número 10 e última fala o seguinte: que conclusão chegaram em relação ao novo vizinho? Gente, que conclusão eles chegaram? A conclusão de que o porquinho não era nada daquilo que eles estavam pensando, não é? Eles pensavam que o porquinho era super bagunceiro e na verdade o porquinho não era. Ele era super organizado, tá certo? Nossa correção está feita, porém a tia Lorena vai chamar um pouquinho da atenção para a aula de hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre resumo. Vocês já sabem fazer porque eu li cada resumo um melhor do que o outro. Então não vai, né? Vocês não vão me decepcionar dessa vez. Vou dar algumas dicas de como fazer resumo. Tia Lorena, por que a senhora vai falar de resumo novamente? Porque nós acabamos de ler um livro paradidático excelente, né? Um porco vem morar aqui. Vocês estudaram autor, ilustrador, os personagens, a capa, a editora. Vocês estudaram o livro como um todo. Agora vocês precisam resumi-lo. Tia Lorena, eu preciso fazer 10 folhas, 20 folhas? Não. Qual é o intuito do resumo? É você falar com as suas palavras. É você citar partes principais. Vou dar até dicas, né? Tia Lorena, eu vou começar a fazer o resumo. O que eu preciso fazer? Eu leio, eu releio. Ah, tia Lorena, eu vi umas partes principais. Eu posso grifar? Você pode não, você deve. Você grife as partes principais. Você tire os personagens. O resumo, a característica do resumo é você contar da sua forma. É você contar do seu jeito. É você dar a sua cara para o texto. Lembra que é legal a gente contar algo que a gente já leu, que as pessoas têm curiosidade em fazer, tá certo? E é isso que você vai fazer em casa. Você vai fazer o resumo do livrinho Um Porco Vem Morar Aqui, tá bom? É interessante que você use as suas palavras. É interessante que você não omita fatos. Tia Lore não quer omitir, né? Inventar coisas que não existem. Eu quero que você conte como é realmente a história do livro. Eu tenho que contar tudo nos mínimos detalhes, tia Lorena? Não. Você pode explanar o conteúdo, você pode contar por cima. Lembrando que é interessante que você não fuja do tema principal, né? Que é o preconceito com o porco, que na verdade eles descobriram que isso não existia, que ele era trabalhador, que ele era organizado, tá certo? Vou contar com vocês. Por hoje a nossa aula de produção termina. Tenho certeza que você aí de casa, ó, vai conseguir fazer. Tia Lorena quer ver tudo no caderno de produção, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.